Boa tarde a todos. Vamos então dar início à sessão TIC na Saúde, uma oportunidade? A saúde enfrenta hoje enormes desafios e as TIC assumem um papel crucial para transformar estes desafios em oportunidades. Quais os novos negócios que se antecipam? Como tornar viáveis estas oportunidades? Como se pode conjugar inovação tecnológica com inovação social? Num contexto desafiante e de pressão acrescida sobre o Sistema Nacional de Saúde, os seus players, públicos e privados, continuam a demonstrar uma forte capacidade de adaptação e de inovação. Da prestação de cuidados aos medicamentos, está a desenvolver-se uma saúde de produtos e marcas mais proativa e preventiva, mais próxima do cidadão. Passo agora a vossa atenção para o moderador desta sessão. Boa tarde a todos. Quero, obviamente, em primeiro lugar, saudar o Congresso das Comunicações, na qual tenho participado com regularidade como moderador, obviamente, e não como participante orador. Quero agradecer ao Manuel Lopes da Costa o facto de me ter convidado para estar aqui presente mais uma vez e para moderar esta sessão, que, como foi uma voz off bem melhor do que a minha disse, fala do tema das tecnologias de informação na saúde, para se perguntar aos especialistas que temos aqui connosco se trata de uma oportunidade, se no quadro das restrições que nós temos pela frente e que todos sabemos que existem, devido aos compromissos que o país assumiu no memorando de entendimento, levam a que haja um corte muito importante de recursos para a área da saúde, cerca de 800 milhões de euros, portanto é muito, muito dinheiro. Temos, enfim, não vou apresentar os oradores porque eles estavam ali, o painel tinha os nomes deles e acho que são suficientemente conhecidos nas diferentes áreas, mas quando der a palavra a cada um deles referirei o seu nome, obviamente. Como temos um painel que é usual, normalmente com muitos homens e com poucas senhoras, vou obviamente dar a palavra também à doutora Isabel Vaz, que é presidente do BES, Espírito Santo de Saúde, da área da Espírito Santo de Saúde, e para lhe perguntar exatamente se, no caso das tecnologias de informação, se nós estamos numa situação em que toda a gente fica a ganhar, ou seja, que ganhem não só os que prestam os serviços, como os fornecedores dessas tecnologias, como sobretudo, e no final da linha, os próprios utentes, que hoje recorrem a tecnologias virtuais para saberem os seus próprios problemas e chegam aos hospitais discutindo com os médicos que tratamentos têm a fazer, o que calculo que em certas alturas não facilita a tarefa dos próprios médicos. Mas, doutora Isabel Vaz, que sabe muito mais do que isto que eu, faz favor. Muito obrigada. Enfim, as tecnologias TICs na saúde são efetivamente, hoje em dia, um must. É impossível pensar hoje em gestão de saúde sem pensar em tecnologias. Desde logo, os principais desafios que hoje a saúde tem é justamente continuarmos saudáveis, porque com os níveis de sinistralidade, digamos assim, de doença que hoje temos, não é possível sustentar financeiramente a saúde. Portanto, o grande desafio que nós temos é manter as pessoas saudáveis e quando não o conseguimos, o segundo grande desafio é evitar agudizações das doenças crónicas. Portanto, estes são, eu diria, a grande prioridade em política de saúde. Diga-me só uma coisa, não resisto a perguntar-lhe, isto já não tem nada a ver com tecnologia, já estou a fugir, mas o aparecimento, por exemplo, de problemas como a pneumonia, isto é um sintoma de que alguma coisa está a correr mal na área da saúde enfim, é natural que aconteça a emergência de certo tipo de doenças que nós pensávamos estar completamente erradicadas? Provavelmente está-se a referir à tuberculose. Tuberculose. Sim, o aparecimento desse tipo de doenças são gritos de alerta. É preciso perceber o que é que se está a passar, nomeadamente, mas isso já tem mais a ver por falta de literacia na saúde e por falta de disciplina das populações. Porque o que se passa com a tuberculose em particular é que as pessoas não terminam as terapêuticas hospitalares, que são hospitalares. Portanto, não há aqui um tema das pessoas não terem dinheiro para comprar. São terapêuticas hospitalares que as pessoas não as terminam. Como não as terminam, portanto, temos hoje grande resistência à tuberculose. Portanto, eu diria que é mais um reflexo de iliteracia do que um reflexo de crise económica. E não das tecnologias de informação. E seguramente não das tecnologias de informação.
Mas, enfim, há seguramente pessoas muito mais balizadas para falar sobre esse tema. Ora bem, mas aquilo que eu estava a dizer, que tem a ver com manter as pessoas saudáveis e quando as pessoas têm doenças crónicas, que é, de facto, as grandes doenças do século XXI são os vírus, são as doenças com origem nos vírus e as doenças crónicas, leia-se a insuficiência cardíaca, a hipertensão, a DPOC, portanto, todos esse tipo de diabetes, que é talvez a mais importante, é uma que usei a dizer, implicam modelos de coordenação de cuidados muito complexos. Nós antes tínhamos os cuidados primários, depois tínhamos os cuidados hospitalares, tínhamos os cuidados em casa e a coisa mais ou menos, enfim, não havia grandes necessidades de... os doentes, as pessoas realmente ou tinham situações agudas e iam aos hospitais ou tinham situações de prevenção de doenças e estavam nos cuidados primários. Hoje não é bem assim. E, portanto, hoje existem os modelos de coordenação da doença crónica, são de facto desafios brutais do ponto de vista de saúde. E por detrás hoje sabemos que a conectividade e a aplicação das tecnologias de informação são fundamentais para se conseguir fazer isso de forma eficiente. Desde logo, diretamente ao doente, tudo aquilo que se diz respeito aos Patient Health Track Records, portanto, ou seja, os doentes terem de facto acesso ao seu registro de saúde, a ligação com todos os programas de gestão da sua própria doença, ou seja, hoje os doentes chegam aos hospitais perfeitamente com gráficos feitos da evolução da tensão arterial ou do registro da glicemia, etc. E, sobretudo, trabalham inclusive com programas que já fazem alertas sobre quando é que então devem comunicar com o hospital caso aconteça um evento ou alguma alteração de determinados padrões. Portanto, hoje isso é claramente o futuro na lógica da prevenção da doença. Depois, na conectividade entre os vários níveis de cuidados, também toda a ligação entre hospitais, centros de saúde, cuidados continuados com a comunidade, para garantir que não há duplicação de exames, que os doentes transitam entre estes vários níveis de cuidados nas alturas corretas e nos momentos certos, portanto, e sobretudo estão no sítio certo, no nível de cuidados certo quando é necessário, e tudo isto se faz hoje através de tecnologias de informação. Portanto, portanto, é o que nós chamamos dos grandes projetos de Healthcare Anytime Anywhere, que é de facto a ligação e a conectividade em todas estas vertentes. Dentro depois dos próprios hospitais, a tecnologia é a rainha, hoje em dia, portanto, não nos passa hoje pela cabeça, os médicos estão permanentemente ligados aos sistemas de informação para conseguirem perceber. Hoje, reparo, hoje um doente que chega a uma urgência, um médico tem que saber exatamente o que é que aquele doente já fez, até para a sua própria segurança, portanto, e depois, entre os próprios médicos, o acesso aos melhores tratamentos, às melhores terapêuticas, aos protocolos, aquilo que é, digamos, fazer o pathway mais correto de tratamento de um determinado doente, tudo isso hoje é feito pelo iPad. E, portanto, hoje um hospital, eu diria que é um dos grandes, digamos, centros de tecnologia e de conectividade, e por isso talvez um dos setores mais fascinantes, digamos, de trabalho agora para nós, por causa disso. Portanto, enfim, não queria estar a monopolizar, mas enfim, podia dar-lhe mais 100 exemplos de aplicações diretas. Embora as pessoas nunca dispensam a intervenção humana, não é? Como é óbvio, o médico é muito importante para as pessoas. É evidente, mas hoje as tecnologias de informação permitem diminuir o erro. E isso é extraordinariamente importante. E hoje, cada vez mais, as terapêuticas médicas são baseadas em tecnologia. Nós hoje temos robótica à nossa disposição, nós hoje temos, à distância de um clique, o melhor médico a opinar sobre uma determinada situação, sobre uma determinada lamela de anatomia patológica, ou inclusive durante uma cirurgia pode estar em contacto com o cirurgião que está a ver on time exatamente a mesma cirurgia e está a dizer agora corta para a direita ou corta para a esquerda, ou faz assim ou faz assado. E, portanto, isso hoje abre potencialidades absolutamente fabulosas de formação e de acesso de países como o nosso a técnicas que não seriam possíveis se não fossem as telecomunicações.
Muito bem. Dr. Rui Gomes é diretor de Gestão das Tecnologias e da Informação do Hospital Amadora Sintra, que foi um hospital que teve uma história de, sendo público, teve uma gestão privada, e enfim foi aí, suponho que se ensaiou primeiro este modelo de gestão privada de uma instituição pública de saúde. Como é que, enfim, como é que hoje em dia o senhor que é diretor desta área olha para a questão da gestão das tecnologias de informação, e certamente que todos estes equipamentos são, obviamente, onerosos, específicos, é preciso saber se aqueles que se compram são exatamente os indicados ou não outros que venham dar problemas daí a algum tempo. Este tipo enfim, este tipo de equipamentos realmente serve, por um lado, para melhorar o desempenho do hospital, a sua relação com os clientes, mas serve também para ter um efeito positivo sobre o conjunto da sociedade e da economia do país. Eu diria que sim. Do ponto de vista do hospital, e como falou muito bem, portanto, desde 2009 que é um hospital que é um EPE, portanto, um hospital público, e desse ponto de vista o hospital, logo desde uma fase inicial, focou-se naquilo que é a pertinência realmente do processo clínico eletrónico, portanto, deixando de estar focado em primeiro lugar naquilo que é a tecnologia, mas focar-se naquilo que é o negócio do hospital. E, felizmente, o negócio do hospital deve, e tal como dizia, faz sentido que seja suportado sobre sistemas de informação de saúde, principalmente focados na área clínica. E, portanto, logo numa fase inicial, e para que se perceba também o contexto, a visão era tão simples quanto isso. Portanto, dentro do organismo tem que haver capacidade para gerir não só o âmbito da infraestrutura, inclusive os gadgets e os dispositivos que se falou há bocadinho, mas não só, também poder fazer chegar ao profissional de saúde aquilo que é, no fundo, um conjunto de ferramentas capazes para que eles prestem realmente o melhor cuidado e no âmbito da segurança, e, portanto, estamos a falar de todos os profissionais da organização. Portanto, o processo clínico eletrónico e o foco realmente centrado no doente acaba por ser core relativamente a esse assunto. O que acontece, e de uma forma generalizada, é que é muito simples e é fácil nós podermos dizer que determinado sistema de informação permite realmente reduzir o risco, permite tratar melhor os doentes, permite uns acessos mais rápidos, mas a realidade é que a construção de um processo clínico eletrónico seja de alguma forma compatível com aquilo que é a orgânica da organização, leva ao seu tempo de maturidade e ao mesmo tempo também leva aquilo que é a concepção interna de uma arquitetura de sistemas de informação que deve ser ou não deve ser preconizada. Eu diria que, em minha opinião, há muitos poucos sistemas de informação que tenham maturidade suficiente para que se possa dizer que este sistema de informação permite evoluir ao ponto de eu me sentir confortável na utilização de um sistema de informação clínico. E, portanto, o que nós acabamos de ter não é um in-a-box system, do que acabamos de ter é algo que é evolutivo, intrínseco à organização, que ao longo do tempo tem que criar níveis de maturidade. Aliás, existe uma organização mundial, que é o IMS, e que, no fundo, avalia o nível de maturidade dos hospitais no âmbito daquilo que é a qualidade do processo clínico eletrónico, portanto, vejam, focado naquilo que é o processo clínico eletrónico e não propriamente na tecnologia ou na infraestrutura, portanto, focado naquilo que é a prestação de cuidados, e que eu duvido seriamente que os sistemas de informação que estão neste momento no âmbito do SNS, que consigam, de alguma forma, evoluir ao ponto de se poder atingir um nível de maturidade e um nível até de certificação no âmbito do IMS. E, portanto, em Portugal, que eu saiba, não há nenhum hospital que se tenha candidatado a esse nível, até porque os focos muitas vezes são diferentes, mas mesmo no âmbito de candidatura, eu acredito que existe um caminho muito árduo e muito longo a chegar, e que, de alguma forma, nem todos os organismos terão a capacidade para o fazer. E não estamos a falar aqui de dinheiro. Estamos a falar daquilo que é uma orgânica interna que permita evoluir e consolidar aquilo que é, no fundo, o crescimento de um core centrado no processo clínico eletrónico e, portanto, na prestação de cuidados de saúde. E, portanto, quando falo de uma orgânica... Isso tem de ser feito, esse desenvolvimento tem de ser feito com recursos das próprias instituições. Na minha opinião, nós depois podemos entrar aqui num ciclo, parece-nos que existe um ciclo e contraciclo. Portanto, o âmbito do Ministério da Saúde, em minha opinião, acho que está a haver um trabalho excelente na plataforma de dados da saúde, a capacidade realmente em tempo real aceder aos dados que estão dispersos pelas bases de dados dos hospitais e, no fundo, disponibilizar acesso a informação útil em tempo útil aos vários profissionais de saúde, portanto, independentemente da sua localização. Também no sentido de avaliar os hospitais, aliás, a Organização Mundial, o HIMSS, sob agora pela Direção-Geral de Saúde, que no fundo vai fazer um assessment aos hospitais, penso pelo menos na RSLVT, para saber qual é o seu nível de maturidade, no fundo, na introdução do seu processo clínico eletrónico, para poder avaliar em que stage é que estão localizados. E, portanto, o que acontece, e assim de uma forma mais ou menos generalizada, é que isso vai permitir aferir qual é o caminho, tipicamente, que realmente esses hospitais conseguem inserir, conseguem poder atingir esse nível.
O que acontece, e de uma forma, na minha opinião, generalizada, é que a função informática, chamada função informática, cada vez mais tende a ser centralizada. E, portanto, eu vejo coisas boas e, ao mesmo tempo, também vejo coisas que me preocupam. E, portanto, quando estamos a falar que dentro de um organismo o chamado informático já não existe e, portanto, o que nós temos é um Chief Information Officer que supostamente tem que e deve trabalhar em harmonia com um Chief Medical Information Officer, como um Chief Pharmacist Officer, como um Chief Nursing Officer, e com isso sim conseguir ter a capacidade para criar dentro daquele ecossistema, que é no fundo a organização de saúde, um processo clínico verdadeiramente eletrónico, onde no fundo todos são players, o que se verifica é algo completamente diferente, que é a centralização de potencial função informática, em que no fundo há um organismo central que é responsável por, quando um hospital apita que tenha algum problema na área dos TI e dos sistemas, olha, venham cá resolver o problema. Portanto, a minha experiência diz, não só num hospital onde trabalhei há 10 anos e como o Hospital Amadora Centro, onde estou há 3 anos, a minha experiência diz que realmente o nível de dimensão e o nível de capacidade, e volto a referir que não é preciso gastar muito dinheiro, não é? E portanto o nível de dimensão que é possível ter internamente numa organização, quando existe esta orgânica, onde realmente existem focos grupos, onde as direções clínicas, as direções de enfermagem e, portanto, as direções de produção estão constantemente envolvidas, portanto, a capacidade de conseguir atingir níveis de maturidade e de excelência é muito maior. E, portanto, é um pouco aquilo que eu tento preconizar, não é? Portanto, na atividade tem tido aquilo que estava a falar há bocadinho, dos equipamentos, tudo está dependente realmente de uma capacidade interna, seja de gerir situações como a eletromedicina, como a capacidade também internamente de eu gerir, no fundo, uma arquitetura de sistemas de informação, não queria sistemas redundantes, que permita ter os single sign-ons, a capacidade do utilizador e o médico não estar a decorar uma série de palavras-passe, a capacidade dele poder, no fundo, os sistemas evoluírem e internamente cada unidade ser uma primeira, segunda e, no limite, uma terceira linha, sem despotenciar de forma alguma, no fundo, aquilo que é o mercado e aquilo que as empresas, no fundo, podem aportar. Portanto, neste momento, eu penso que acabamos por viver um pouco um ciclo um pouco diferente, que é o Ministério da Saúde quer realmente níveis de maturidade grande na área do processo clínico, mas ao mesmo tempo aquilo que se sente no terreno é um pouco, ninguém pode comprar, portanto neste momento é contenção total e portanto se calhar boas iniciativas, mas outras de alguma forma cega, podem inibir realmente este potencial das próprias empresas, não só as grandes, mas também as pequenas empresas e nós sabemos que grandes projetos nascem sempre se calhar até de nichos de pequenas pessoas, que alguma criatividade e alguma agilidade podem fazer a diferença. Aliás, normalmente, quem sabe melhor o caminho é quem vai com o que andai à frente, não é? E, portanto, eu sigo muito este exemplo. E, portanto, o que acontece é que pode haver aqui algum contraciclo relativamente àquilo que, no fundo, é a ambição e aquilo que, no fundo, o que se está a preconizar. Muito bem. Deixa-me perguntar a Carlos Barreiras, que é Healthcare Senior Executivo da HP Portugal, precisamente se, para os fornecedores de equipamento, se têm resposta, se por um lado se estão a ser confrontados com este problema e se por outro se estão a encontrar resposta para lidar com ele. Permita-me apenas que agradeça à PDC, em primeiro lugar que agradeça à PDC o convite que nos endereçou e eu em representação da HP cá estou. Também agradecer, integrar este honroso painel e um cumprimento especial ao moderador e aos restantes elementos e aos congressistas. Efetivamente a saúde é uma oportunidade e de facto existe necessidades tremendas, como já vimos, N processos de negócio das instituições estão assentes em tecnologias de informação. Hoje não passa pela cabeça voltarmos a retornar ao papel e nessa perspectiva, inúmeros processos, desde o processo clínico eletrónico, mas sistemas departamentais que suportam toda a organização. E de facto, aí os sistemas de informação são críticos, não só apenas na parte da aplicação ao suporte aos processos, mas acima de tudo das infraestruturas que suportam essas aplicações e dos data centers que alimentam, digamos assim, esses sistemas de data center, sistemas de informação, aliás. E de facto, é um dilema, digamos assim, que as instituições estão a viver, e não só públicas, eu creio que os privados também. Perante o contexto atual, existe uma contenção de budgets brutais no público, inclusive há uma proibição da despesa, despesas acima de 10 mil euros. E nessa perspectiva, eu gostava de fazer aqui uma pequena homenagem aos heróis anónimos, que são os sistemas de informação dessas unidades hospitalares públicas que andam por aí, desde os cuidados de saúde primários aos cuidados hospitalares, que de facto são mestres do engenho em manter os sistemas de informação dos hospitais a funcionar 24/7 e que nos permitem nós, enquanto utentes, dirigir-nos a uma urgência e termos os cuidados de saúde que necessitamos. Por isso, nesta perspectiva, de facto,
Os players de mercado, não só a HP, todos os players de mercado têm umas soluções ou outras. A HP, em particular, tem a vantagem ou a felicidade de cobrir a parafernália desde o data center, a construção do data center, até às aplicações que suportam processos clínicos, passando pelos sistemas de data center, servidores de storage, etc., PCs, impressoras. E, de facto, a questão da oportunidade que se coloca é como é que os fabricantes, como é que as entidades, players de mercado, conseguem, por um lado, reagir a uma estratégia da tutela que, eu não queria dizer que não é clara, mas que se assiste a algum retrocesso. Por um lado, a abertura do mercado a meio da década entre 2005 e 2006, e agora, aparentemente, uma consolidação, uma criação, uma apropriação dos sistemas de informação hospitalares e dos recursos técnicos especializados que esses hospitais têm, que, no fundo, está-se a criar uma empresa enorme de prestação interna, insourcing de serviços de sistemas de informação. Isso, por um No lado, seu caso, isso não é o melhor caminho também? na minha opinião, e vai ser curioso ouvir aqui os meus parceiros de painel, não é de facto o melhor caminho. Foi um erro aliás, não se assiste em nenhum país da Europa nem do mundo que nós saibamos. E acho que podem confirmar isso. Em Portugal, vivemos algo há 20 anos atrás e o resultado foi uma aplicação que existe, que tem 20 anos e que hoje, a muito custo, está-se a tentar modernizar e, de facto, as instituições estão amarradas a esse sistema de informação que inviabiliza, por exemplo, coisas tão simples como a integração de cuidados, a integração dos cuidados primários com os cuidados hospitalares. De facto, é um pesadelo para os sistemas de informação, para os próprios profissionais de saúde lidarem com aplicações que não estão apropriadas para os seus processos de negócio. Por isso, por um lado, temos budgets que são esmagados ou que não existem. Por outro lado, temos utentes que são altamente informados, são pessoas que são muito informadas até e que criam pressões muito grandes na organização. Temos, por outro lado, os atores clínicos, médicos e enfermeiros, os utilizadores dos sistemas de informação em geral, mas especialmente os clínicos, são pessoas muito, ao contrário do que muitos dizem, que diriam que eles são info-excluídos, muito pelo contrário, são muito inovadores na abordagem e no uso que fazem dos devices, criam desafios tremendos às áreas de sistemas de informação dos hospitais. Acresce a isto tudo toda uma área de diagnóstico hoje, de imagem, qualquer patologia, qualquer problema é feito um TAC, uma ressonância magnética, isso gera um volume imenso de informação, só para terem uma ideia, gigabytes de informação em alguns casos, por exemplo, a hemodinâmica, que é um exame simples ao coração, que é um filme. Imaginem uma legislação que é omissa, que tem mais de 20 anos e que fala ainda de microfilmagem, não é clara quanto à necessidade ou não de retenção de dados. E então, à cautela, as instituições vão acumulando esses exames ao longo de vários anos. Isso implica um stress brutal nas infraestruturas. Equipas, como vimos, são proibidas de contratação, as equipas não esticam e estão a ser dilapidadas. E por outro lado, de facto, novos devices que estão a entrar nas nossas redes, nas redes dos hospitais, que têm que ser segurizadas e que têm que ser, de alguma forma, facilitado o acesso. Por isso, o Portanto, desafio essa grande unidade que está a ser construída está a ir buscar profissionais aos próprios hospitais públicos e privados e, portanto, está a dilapidar os recursos humanos das instituições. É isso? Eu perdi dois. Mais alguém que não eu poderá testar. Então eu vou dar a palavra ao Nuno Guerra Santos, que é partner da Accenture no Grupo de Administração Pública e Saúde, para lhe perguntar também como é que olha para este problema e para lhe colocar também outra questão. Não na área da saúde, mas noutra área. Eu sei que há propostas de empresas de consultoria feitas à administração pública, no sentido de propor projetos e, sabendo das restrições orçamentais, a proposta que estão a fazer é se o projeto tiver resultados, depois, face a esses resultados, as empresas recuperarão o investimento que estão a fazer. Mas oferecem o projeto praticamente à administração, praticamente não, oferecem o projeto à administração pública e só no final é que, se ele tiver resultados, é claro que isto tem depois medidas de eficiência que se calhar é difícil de fazer, mas... Eu conheço algumas dessas propostas, como deve calcular. Pronto, ok. Mas gostaria, de facto, de pôr o ponto naquilo que é a racionalidade dos investimentos em tecnologias de informação. Porque penso que não está em causa, ou seja, aquilo que é a necessidade hoje e a dependência, aliás, do setor da saúde, como a maior parte dos setores, das tecnologias de informação. Portanto, penso que é isso que hoje não está em causa de todo.
E o que se assiste, aliás, é uma sofisticação do uso das tecnologias de informação em todos os países. Portanto, seria estranho que Portugal hoje tivesse um retrocesso nessa medida. E repare que nós conseguimos, do ponto de vista dos indicadores de saúde, progressos notáveis nos últimos anos. Portanto, isso seria a partir de um retrocesso. A questão é que o investimento e aquilo que é, inclusive, a gestão corrente das tecnologias de informação está, do ponto de vista orçamental, hoje extremamente limitada. E ela é parte daquilo que é a pressão que está hoje sobre o orçamento do Ministério da Saúde e sobre aquilo que é o orçamento de Estado. Para termos uma ideia dos números, o orçamento das tecnologias de informação em saúde será qualquer coisa abaixo dos 200 milhões de euros, quando estamos a falar de um orçamento do Ministério da Saúde de 8 mil milhões. Portanto, de facto, aquilo que é o peso da despesa em tecnologias de informação, ela não é absolutamente relevante, no sentido que a sua redução vá determinar efeitos diretos fantásticos ao nível da redução do Ministério. E, portanto, aquilo que nos parece, de facto, mais relevante é lembrar que o investimento em alguma tecnologia de informação pode ser ele próprio, ele sim, determinante para a redução de algum desse investimento ou da despesa que soma os 8 mil milhões. Portanto, se vimos que um incremento até relativamente pequeno nos investimentos em tecnologias de informação pode ter um efeito do ponto de vista da sua reprodução, quer na redução de custo, quer noutros setores que não o público, no aumento da receita muito mais notável. E posso dar alguns exemplos, porque aquilo que está a ser atacado, digamos assim, aquilo que está em causa hoje no orçamento dos 8 mil milhões são coisas que parecem à partida, enfim, não se podem mexer. Estamos a falar em gastos em medicamentos, porque estamos a falar em gastos nos profissionais de saúde. O que está em causa, de facto, é aquilo que é mais essencial na nossa administração pública. Portanto, a capacidade de eliminar aquilo que, de facto, desses 8 mil milhões é desperdício, aquilo que hoje existe do ponto de vista da fraude, aquilo que hoje existe do ponto de vista das sobreposições, das repetições dos exames, tudo aquilo que é acessório, efetivamente, e que não contribui diretamente para a qualidade assistencial, isso implica uma inteligência, digamos assim, que as tecnologias de informação podem providenciar. Portanto, há casos de sucesso internacionais, há bons casos em Portugal também, que era um nível mais micro, ao nível dos hospitais, nos grupos privados, que era ao nível do Estado. Lembro, por exemplo, o Centro de Conferência de Faturas, que penso que é um bom exemplo, penso que conhecido. O caso da linha Saúde 24, ela também é um exemplo reconhecido de eficácia naquilo que é a capacidade de evitar o uso excessivo, nomeadamente das urgências dos hospitais. Portanto, há um conjunto de investimentos que, sendo significativos, têm um efeito, do ponto de vista da redução de custos do sistema como um todo, muito mais relevante. Obviamente, aqui estes investimentos implicam ultrapassar o tal problema de como é que se assegurou o investimento inicial. Bem, eu não queria dizer, mas a sua empresa fez essa proposta noutra área, sim. a um ministério deste país. Mas, portanto, por isso é que sabia. E é precisamente digamos que esse nó que importa desatar. Esta necessidade de fazer os investimentos atuais com uma perspectiva clara daquilo que possa vir a ser o retorno no médio e longo prazo e, portanto, desatar o nó do curto prazo. Esta pressão dos resultados no curto prazo e a incapacidade de fazer os investimentos que são necessários e para isso, de facto, as empresas podem, de alguma forma, garantir esse financiamento desde que, obviamente, os negócios permitam recuperar esse investimento num prazo razoável. Portanto, é um pouco este equilíbrio, que não é fácil, mas que nos parece determinante para desatar este nó que vivemos hoje, enfim, na saúde. Muito bem. Manuel Mira Godinho é Presidente da Comissão Executiva da Glint. A Glint é um caso de sucesso na área da informatização das farmácias, não só, e, sobretudo, tornou esta área numa exportação para outros mercados. E isto nós normalmente não olhamos para o setor de saúde como eventualmente um setor exportador, captador de divisas, etc. Mas o que é certo é que, para lá do sucesso que o Serviço Nacional de Saúde teve desde que foi criado, e isso vê-se por todos os indicadores, também chegamos aqui a uma situação em que nós próprios podemos utilizar estas tecnologias para fornecê-la para o exterior. Boa tarde. Bem, eu diria que, em síntese, esse é um vértice ou um aspecto pelo qual nós podemos ver as tecnologias de informação. Mas, em síntese, eu diria que a nossa perspectiva é que há 3 pontos de vista que podem ser debatidos. Um que o Nuno já desenvolveu bastante, que tem a ver com o tema da eficácia dos meios, quer técnicos, quer humanos,
na prestação dos cuidados de saúde, portanto, controle de custos, combate à fraude e, já que falou nas farmácias, no tema da prescrição eletrónica, por exemplo, toda a automatização do circuito. Um outro aspecto tem a ver com olhar para as tecnologias de informação como um agente da mudança, porque se pensarmos bem, aquilo da que era mudança do sistema, de todo o sistema e do paradigma da prestação do serviço de cuidados de saúde, porque vou-lhe dar alguns exemplos simples. 38% das consultas na Google referem-se a temas de saúde. Ou seja, a lógica do paciente e ao médico e aquela posição relativa paciente-médico está-se a alterar a uma velocidade assustadora. Vamos provavelmente assistir cada vez mais à influência das redes sociais, dos blogs, desta geração de pacientes mais jovens, mais modernos, mais informados, que são capazes de confrontar o médico ou o agente da saúde com questões para o qual ele não está preparado para responder, ou então temos que lhe fornecer esses meios. Também tem o Google. E também tem o Google, que eu já vi isso. Portanto, isto é um exemplo de um paradigma que está a mudar, em que as tecnologias de informação têm que se aperceber do que é que está a acontecer e criar resposta para estas necessidades. Criar respostas para o lado do paciente e para o lado do médico. É também, digamos, o paradigma da prestação dos cuidados de saúde no setor privado versus público. O setor privado rege por regras relativamente diferentes do setor público. Visa o resultado e se perde clientes ou perde rentabilidade, tem que entender melhor o seu potencial cliente, tem que fazer cross-selling, tem que entender com CRMs o comportamento dos pacientes. Isso são dinâmicas que nós não conhecíamos no passado. E podíamos desenvolver um pouco mais o tema, por exemplo, da prestação de cuidados continuados, ou a idosos, ou a doentes crónicos, em que o médico pode estar residente num ponto qualquer, tirando partido das novas tecnologias, quer de comunicação, quer de informação, e fazer um acompanhamento mais próximo, sem estar próximo fisicamente. Se pensarmos que há modelos que se começam a desenvolver em que a prestação do cuidado de saúde não implica forçosamente a existência de um médico numa clínica, ou numa clínica não, mas num centro de atendimento ao público, pode ter alguns quadros qualificados, mas com tecnologia, uma parte desse serviço pode ser prestada remotamente, e podia desenvolver mais um conjunto de aspectos. E depois vem uma derivada, que entendemos nós, e neste caso me parece extremamente importante para o país no momento que está a atravessar, que é a necessidade de gerar receitas vindas do exterior, porque a nossa economia é pequena, é limitada e está em decréscimo, está em contração, e haver esta diferença de paradigma também na relação cliente-fornecedor. Ou seja, hoje em dia vemos as empresas prestadoras de serviços, como a minha, que tentam vender aos hospitais, ou centros de saúde, ou qualquer outra agente no setor da saúde. Podemos ver aqui uma derivada que é, porque não trabalhamos em conjunto, de criar propostas de valor a nível internacional, propostas de valor essas que geram mais receita, mais emprego em Portugal. E eu diria duas muito simples. Uma, turismo de saúde. Ou seja, o turismo de saúde não é propriamente o turismo do português que nós estamos à procura. Estamos à procura, provavelmente, do paciente que tem dinheiro, que até gosta de vir passar alguns dias a Lisboa ou em alguma outra zona do país, com sol, com bom clima, com gente simpática. E a captação deste tipo de cliente não passa só por acharmos que somos bons. Temos que fazer chegar essa mensagem. E aqui as tecnologias de informação têm um papel, seguramente um papel ativo. Um outro aspecto é, por exemplo, a criação de oferta de valor, quer ao nível de soluções ou informáticas ou de equipamentos, que podem ser desenvolvidas em Portugal, e aqui o exemplo da minha empresa, em que nós, fruto dos anos de experiência em Portugal a desenvolver software para os hospitais e para as farmácias, estamos a desenvolver uma estratégia de internacionalização indo para países que têm níveis de desenvolvimento inferiores ao de Portugal, porque nós criticamos muito, mas a verdade é que neste setor, Portugal já está muitos anos à frente de algumas geografias. E se olharmos para a África e a América Latina, que são mercados imensos, enormes, há toda uma capacidade de desenvolver negócio com aquilo que sabemos fazer e com aquilo que temos em Portugal, que deveríamos e somos obrigados a explorar. Portanto, isso é um aspecto que acho que é não desprezar, mas não tem que ser visto numa lógica de vencido ou vencedor, mais numa lógica de eu que trabalho com um hospital, e isto é um exemplo concreto que temos na empresa, que no hospital identificamos uma oportunidade de uma necessidade a nível mundial e vamos trabalhar de forma colaborativa e fazendo investimento conjunto com o hospital para criarmos uma oferta de valor para o mercado mundial. E o hospital, que é o meu cliente, passou a ser meu parceiro de negócio. Isto também é uma realidade nova que temos que nos habituar.
Muito bem. Doutora Mendes Ribeiro, que é administrador, está aqui na qualidade de administrador executivo da Walk-in Clinics Portugal, mas que está há muitos anos ligado ao setor e tem feito muitos estudos e coordenou recentemente, suponho que é o seu último trabalho, coordenou o grupo técnico para a reforma hospitalar com este título, Os cidadãos do centro do sistema e os profissionais do centro da mudança, que tem precisamente um ponto que é as tecnologias e informação como investimento e fator de sustentabilidade. Ora, muito bem, quem são os agentes de mudança que podem contribuir para mudar o sistema no sentido positivo? Bem, boa tarde a todos. Acho que os agentes de mudança somos todos nós e a pressão do consumidor sobre o sistema é, de facto, o maior fator que induz a mudança. O Porter, há uns anos, esteve em Portugal a fazer um estudo sobre o nosso país e uma das coisas que recomendava é que, em algumas áreas, se não tivermos um consumidor exigente, não conseguimos, de facto, melhorar a qualidade da nossa oferta. E no setor da saúde, quer pela matriz pública, digamos, do nosso serviço, quer pela situação de dependência em que normalmente aparecemos nos serviços de saúde, o consumidor é pouco reivindicativo, exige um nível de serviço, não exige um bom nível de serviço. Portanto, isso está a mudar, de facto, está a mudar. Na saúde não é assim. Na saúde cada vez estamos mais reivindicativos. Agora estamos a mudar, muitas vezes sem razão, portanto agora também já pedimos o livro de reclamações sem razão nenhuma, queremos ter um médico ali à mão e queremos ter tudo e, portanto, as pessoas têm menos paciência, de facto, mas, como dizia aqui o Manuel, de facto há uma mudança de paradigma. Também está na moda dizer que há mudança de paradigma em tudo, portanto estamos a mudar os paradigmas todos, mas este, de facto, é verdade. Uma das primeiras coisas que nós estudamos quando nos dedicamos ao setor da saúde tem a ver com aquilo que chamamos a assimetria de informação. Portanto, é uma característica típica deste mercado. Este negócio, este mercado, não é igual aos outros, tem duas coisas muito diferentes. Esta da assimetria de informação, portanto, o médico sabe tudo e o doente não sabe nada. Nós confiamos no que o médico nos diz. E a outra característica é o facto de haver uma relação de agência, portanto, alguém paga a conta por nós. E isso também, digamos, de alguma forma, às vezes atenua a nossa capacidade de exigir mais do sistema. Quando nós estamos a pagar do nosso bolso, somos muitíssimo mais focados naquilo que estamos a querer que nos forneçam. Bom, mas de facto este paradigma da mudança de informação é muito importante porque trará novos consumidores, novo tipo de serviços e uma pressão muito grande sobre os sistemas, sobre o setor privado, sobre o setor público, pela oferta que existe. Eu não resisto a contar aqui uma pequena história que o professor João Lobo Antunes, como sabem, é um médico cirurgião, também conselheiro de Estado, uma pessoa que tem uma grande experiência na neurocirurgia, uma grande reputação, é diretor do Serviço de Neurocirurgia no Hospital de Santa Maria, e ele conta uma história com piada para ilustrar esta mudança de paradigma. Ele diz que recebeu uma senhora que tinha um diagnóstico de um tumor na cabeça, essa senhora vem acompanhada pela filha, e, entretanto, a senhora trazia já uns exames e queria, de facto, confirmar se aquele tumor era tratável e se era mesmo aquele tumor estava identificado. E, portanto, ele fez uma consulta, fez uma análise de toda a documentação e todos os exames e a filha, muito nervosa, trazia uma série de folhas debaixo do braço, um dossiê enorme, e, entretanto, a filha questionava muito, a senhora já era idosa, e, entretanto, numa dada altura, ele disse, bem, de facto, o que eu vejo aqui confirma-se, é um glioma, um tipo de tumor cerebral conhecido, e, portanto, acho que é de facto este o diagnóstico e tal. E a filha levantou-se e disse, acertou, porque ela tinha visto na internet, e, portanto, ela tinha estado a estudar na internet e ela própria, portanto, achava que também tinha o seu diagnóstico. E, portanto, isto mostra como hoje realmente o papel do médico também é mais difícil, porque nós temos muita informação e acesso a muita informação.
qualquer forma, não sabemos onde nos levará esta mudança de paradigma. Sabemos que cada vez mais também o consumidor é exigente, basta ver o desenvolvimento que tiveram, portanto, as ofertas na área das comunicações nos últimos anos, e nós queremos tudo agora, portanto, é uma geração do now, quer neste momento resolver um problema. Por exemplo, os nossos filhos têm menos paciência para agendar uma consulta do que teriam os nossos pais ou os nossos avós, que não se importavam de esperar um mês à espera de ter uma consulta do especialista. Portanto, não sabemos bem as consequências. Agora, gostava de qualquer forma de falar aqui um bocadinho sobre a experiência no nosso sistema de saúde, e nos últimos anos tive a oportunidade, há 10 anos atrás, de fazer esta primeira grande mudança dos hospitais, quando dirigi lá uma área no Ministério da Saúde que lançou a iniciativa da empresarialização dos hospitais. E pedíamos aos hospitais que eles se assumissem de facto como empresas e tomassem as suas decisões e, portanto, não caminhássemos nessa direção, digamos, do centralismo das decisões e, portanto, queríamos que os hospitais tivessem autonomia, que gerissem, de facto, o hospital e os seus recursos de uma forma eficiente e que apostassem muito na tecnologia. Na altura, tínhamos a ambição de ter um ERP, portanto, uma solução da SAP ou da Microsoft que fosse escolhida. Aliás, tínhamos até pensado ter duas soluções diferentes e, portanto, ter grupos de hospitais a desenvolverem uma solução comum e, portanto, perceber o que é que funcionava melhor. E foi extraordinariamente difícil pôr as pessoas a falar e sentar todas à mesa e ter pontos de vista coincidentes. Portanto, às vezes, aqui as decisões centrais também aparecem um pouco por os agentes não se mexerem e não tomarem as suas próprias decisões. E hoje os hospitais têm bastante autonomia, inclusivamente o investimento já não é o problema que era há uns anos. Hoje os preços são muitíssimo mais acessíveis, portanto a tecnologia está realmente muito mais acessível do que estava há uns anos e há muitas coisas que podem ser feitas. Está a falar, obviamente, da tecnologia de informação e não dos equipamentos em si, não é? Sim, mas os próprios equipamentos são muito mais baratos, não é? Portanto, isto, nos últimos anos, tem havido uma descida enorme. É só o aumento dos impostos, a descida da tecnologia também é enorme. Bom, e eu lembro, por exemplo, montámos nessa altura uma coisa nova, que era o SIGIC, porque nós não tínhamos informação do que se passava nos hospitais. Os médicos tinham, portanto, a sua lista de doentes em espera. Muitas dessas listas só estavam lá escritas pelo médico numa folha de apontamento deles e queríamos tornar esse processo transparente e, portanto, perceber de facto o que eram as listas de espera e onde é que elas estavam formadas para poder partilhar, inclusivamente, recursos entre várias instituições. E deparámos logo com esse problema. Portanto, se os sistemas informáticos, o sonho, que há bocadinho se referia, que as pessoas a brincar chamam o pesadelo, portanto, o sistema sonho que está implementado na maior parte dos hospitais não permitia, digamos, extrair de uma forma central informação que nos desse a lista de espera no Hospital de Porto Alegre, quem é que estava inscrito, quantos doentes havia em oftalmologia à espera, quantos havia digamos, por tipo de cirurgia e por geografia. Bom, e então, há 10 anos fizemos uma ferramenta muito simples de internet, de web, em que ia beber a cada um dos hospitais, portanto, a informação sobre essa lista de espera. E fizemos uma coisa, foi evitar que, como nos aconteceu em alguns hospitais, de um dia para o outro, a lista de espera aumentava 1.000 ou 2.000 doentes, porque os médicos foram todos a correr carregar a lista de doentes que tinham. Portanto, há uma grande oportunidade, e o tema de hoje é este mar de oportunidades, há uma grande oportunidade, digamos, para jogar no futuro das tecnologias de informação no setor da saúde. Há muitas coisas que estão neste momento a acontecer em Portugal muito interessantes. Uma delas também que o Nuno Guerra Santos falou, o Centro de Conferência de Faturas de Farmácia, que hoje foi alargado também
aos meios complementares de diagnóstico, é um investimento que já se pagou 20 vezes com, digamos, a detecção de alguma fraude, mas também ser um agente dissuasor de novas fraudes. Além de que temos informação. Por exemplo, hoje houve a possibilidade de pegar num guideline, portanto, estamos a desenvolver um conjunto de guidelines no país, a Direção-Geral de Saúde, há um guideline para os doentes hipertensos. Foi possível pegar nesse guideline e tentar perceber, pelo perfil de prescrição, como é que as coisas funcionam. E isto normalmente demorava, era uma equipa de investigação, que durante 10 anos acabaria por andar a recolher dados em vários sítios e que neste momento, com muita facilidade, conseguimos extrair informação dos sistemas e perceber se este tipo de guidelines são ou não utilizados e têm validade. E, portanto, ao nível da qualidade da prestação dos cuidados, nós podemos ter, de facto, grandes melhorias através da integração de sistemas. Aqui o Hospital da Luz é um excelente exemplo, não é por estar aqui a Isabel, mas, de facto, vejo, por exemplo, com um familiar meu que tem recorrido várias vezes no último ano ao hospital e, de facto, é uma enorme vantagem dispor de um processo clínico centralizado, de um médico na consulta ter acesso aos exames todos, aos TACs anteriores e poder comparar. Portanto, e isso é de facto, de um grande benefício para o doente, de uma grande melhoria na qualidade da prestação de cuidados que se pode ter para esse doente e de uma grande rapidez, digamos, e eficiência para o nosso sistema. Bem, deixe-me perguntar à doutora Isabel Vaz, este tipo de tecnologias, para além de todas as vantagens já foram ditas, e inclusive se quiser comentar algumas das informações, mas permite também avaliar muito melhor o desempenho dos profissionais da área da saúde. Estes sistemas são amigos dos profissionais da saúde, ou seja, no fundo o que as pessoas se interrogam é se os atos médicos podem ser medidos em minutos, em número de doentes, ou se obviamente há doentes que demoram mais a ser vistos do que outros e operações demoram mais tempo a ser feitas e os sistemas de saúde, eventualmente, os sistemas de informação, eventualmente não detectam isso. Enfim, não é? São amigos ou não são amigos da gestão estes sistemas de são amigos da gestão e aquilo que é deve ser amigo da gestão é ser amigo dos médicos também e dos enfermeiros. Vamos lá ver. Eu só fazer aqui dois pontos que pegam com estes, que muito raramente os investimentos em sistemas de informação devem ter como racional poupar pessoas. Tipicamente o que acontece nos investimentos é que libertamos tempo de pessoas para estarem mais à cabeceira do doente, típico nos enfermeiros. Portanto, todos aqueles investimentos que foram feitos na lógica, vamos investir em tecnologias de informação para depois pouparmos enfermeiros ou pouparmos médicos, é um desastre. Isso não existe. O racional, tipicamente, é justamente o que o Nicolau acabou de dizer. É patient safety, tipicamente, portanto, é a segurança do doente e facilitar o trabalho dos profissionais numa lógica de mais segurança. Aliás, o Menos Ribeiro acabou de dar aqui um exemplo claríssimo. Até podia acrescentar, no Hospital da Luz, em determinados procedimentos mais complexos, tens mesmo clinical pathways definidos. Por exemplo, um doente a quem é diagnosticado na gastroenterologia um cancro no cólon. Aquilo segue um procedimento que, se um médico falha uma das fases do processo, o sistema avisa. Por exemplo, imagino que o médico se excita e quer logo fazer uma cirurgia. Imediatamente o sistema diz, atenção, consulta multidisciplinar, não tem um exame de radiologia, Foi definido pelos médicos, portanto, isto, que é o que pega agora com o outro, com o meu colega do Madura Sintra. Por isso é que eu não acredito em sistemas centralizados, porque cada hospital tem os seus mecanismos, ou seja, os sistemas de informação refletem aquilo que é uma organização dos processos de um hospital, desse próprio hospital, que não é necessariamente igual. É a cultura do hospital. Por exemplo, a urgência do Amadora Sintra não é igual à urgência do Hospital de Loures. Por acaso temos uma cheira das Berezes, por acaso não é um bom exemplo, mas não é seguramente igual à urgência do Hospital da Luz. E, portanto, obviamente que os sistemas de informação que o colega montou para ajudar os profissionais e os processos dentro do serviço de urgência do Amadora Sintra não são seguramente, apesar de termos o mesmo sistema, que
que, aliás, também já agora pego com o colega da Glint, são parcerias feitas com fornecedores no sentido de, efetivamente, e acho que não posso apoiar mais a ideia, tem sido isso muito o percurso que nós temos procurado fazer, mas obviamente não é uma coisa que seja definida centralmente, porque cada profissional, mesmo até a organização das linhas assistenciais e a forma como os médicos depois se organizam no hospital para tratar as patologias, não é igual no meu hospital, que é igual numa Dura Cinta, ou que seja igual, porque depende imenso das idiosincrasias e da maneira como as equipas se trabalham. Portanto, toda às vezes estas tentativas que o nosso Estado tem de standardizar por oposição a criar standards, é uma coisa que é aflitiva e aflige muito quem está à frente de hospitais, sejamos públicos ou sejamos privados. Aliás, eu estou a sofrer agora isso do lado de uma gestão de uma parceria pública ou privada, em que o Estado tem essa tendência de querer que seja, acham que qualquer violação, que qualquer tentativa de desigualdade é uma violação à equidade, e não é verdade, porque obviamente cada situação às vezes pode ter soluções diferentes a nível de processo, que obviamente depois se refletem em termos de sistemas de informação. Relativamente também, portanto, isto para mim é o ponto mais importante, o que o colega do Amadora Sintra disse, é a maior lição que tem que estar em cima da mesa. Mas como é que explica... Estavam a falar dos médicos, era isso que eu ia agora responder. Não, porque nós... A forma como se cria uma organização a nível de sistemas de informação ou de TICs que suportam os processos organizativos de um hospital é, obviamente, feito com os médicos, com os enfermeiros, com a organização. Não há outra forma de o fazer. E, portanto, porque senão não tem aderência à realidade, ou seja, toda a gente tenta furar de alguma forma. Nós utilizamos na avaliação que os diretores de serviço fazem dos médicos e os enfermeiros diretores, nós utilizamos muita informação, por exemplo, a nível do bloco operatório, normalmente os profissionais de saúde odeiam que eu diga isto, mas eu digo sempre porque é verdade, o bloco operatório é uma fábrica do mais sofisticado que há, de execução de processos, e é necessário medir muito bem todos os procedimentos que vão ser feitos a nível do bloco operatório para ajudar os médicos que têm que gerir o bloco operatório a tomarem decisões. Por exemplo, nós medimos doente quando entra na sala, tempo de indução, tempo do procedimento, dentro do procedimento a duração do caso, muitas vezes medimos entre a extração do tumor e a parte, por exemplo, já da parte estética, depois a seguir, após a remoção. Tempo de saída. Porquê é que isto é importante? Porque nós temos que... o bloco operatório custa uma pipa de massa, não é? E, portanto, o bloco operatório é como os aviões. Os aviões nos aeroportos têm que estar sempre no ar, e os blocos operatórios têm que estar sempre a operar. E, portanto, isto permite aos médicos e àqueles que são responsáveis pela gestão da utilização do bloco operatório poderem definir muito bem tempos operatórios, porque tudo isto depois é estatística, não é? Obviamente que por trás disto tudo está a beleza do ato médico, que é de facto uma maravilha, e quem como eu já assistiu a N cirurgias feitas por planos fora de série, que é uma pessoa baba só a ver, mesmo sem perceber nada do que é que eles estão a fazer, mas só a elegância do ato cirúrgico é de facto uma coisa que fascina, mas por detrás disso, efetivamente, está uma organização logística. Eu costumo dizer, para um doente ser operado à hora, tem que estar 7 coisas no bloco operatório. Desde logo o doente. E não é sempre claro que ele lá chega. Convém, não é? Porque pode ter falhado 300 mil processos administrativos antes que impediram que ele lá chegasse. Tem que estar, ao trocá-lo, por exemplo. Tem que estar desde logo o cirurgião, o ajudante, o anestesista, o material, os consumíveis farmacêuticos. A empregada da limpeza teve que limpar aquilo à hora. Ou seja, estão a ver a quantidade, portanto, a logística por trás disto tudo, que faz com que depois haja um senhor, que é quem a gente, um senhor ou uma senhora, que nós conhecemos e que pratica um ato médico fantástico que salvou a vida de alguém, teve por trás uma organização brutal de um monte de gente, desde o mais humilde operador do armazém, que teve que se lembrar que era preciso estar aquele material de osteossíntese àquela hora e que o encomendou e que falou com o fornecedor e que estava lá, não sei o quê. Ou seja, há uma logística brutal por trás. E tudo isto hoje é suportado por sistemas de informação que nós medimos à exaustão, porque senão não conseguimos gerir nem conseguimos ter, de facto, as eficácias e as eficiências que é preciso e que hoje se exige. Obviamente, de antes isto era menos... Em tempo de vacas gordas isto é menos importante, para nós privada foi sempre muito importante porque nós não temos não temos a capacidade de pedir mais dinheiro aos contribuintes.
Eu sei, agora disse uma graça, mas, enfim, graça não tem graça nenhuma, mas quer dizer, não, é um imperativo ético, de facto, para a sustentabilidade dos sistemas de saúde, o tema da eficiência. E as tecnologias de informação são, hoje, não há qualquer hipótese de pensar o contrário. Agora, como digo, o racional do investimento, de facto, e pegando no que o Nicolau dizia, não é de facto para substituir a beleza do ato médico e da parte humana, porque obviamente nenhuma tecnologia de informação substitui uma enfermeira que lhe agarra na mão e que lhe diz vai-te correr bem. E isso obviamente é muito importante. Agora, permite a essa enfermeira a ter tempo para o fazer e não estar, se calhar, atrapalhada a fazer 500 mil processos que não têm, que em papel e não sei o quê, ou seja, portanto, não pode ser visto, tem que ser visto dessa maneira. Muito bem. Dr. Rui Gomes, já vimos, portanto, que sistemas de informação de unidades hospitalares não são replicáveis em larga escala, ou seja, cada um deles tem as suas especificidades, quase diria a sua cultura, a cultura da instituição. Como é que vai ser possível lidar? Enfim, a doutora Isabel Vaz, eu sei que conhece o Dr. Paulo Macedo, eu também conheço o Dr. Paulo Macedo, sempre entendi que era uma pessoa de grande bom senso. Portanto, como é possível que se esteja a evoluir para uma situação que aparentemente não tem muito bom senso? Sim, quer dizer, eu penso o seguinte, quando se faz uma avaliação nacional, não é, da maior parte dos sistemas de informação e se tenta procurar padrões, há uma tentativa, no meu entender, de pensar que com os mesmos sistemas de informação nós vamos conseguir extrair os mesmos resultados, o que é algo completamente errado, não é? E, portanto, é tentador, já por várias vezes se tentou, olha, vamos uniformizar, vamos meter o mesmo software nas urgências e, portanto, o reporte que nós vamos ter vai ser exatamente o mesmo reporting das unidades. E, portanto, a definição de um padrão e de uma camada, no fundo, de resposta em que as unidades têm que responder com informação útil, em tempo útil, e informação com qualidade, não é? Deixa praticamente, acaba por ser desmistificado. Portanto, em vez de definir de alguma forma, e que eu penso que deveria ser, esses padrões e obrigar, do ponto de vista dos estándares, e responsabilizar e conter a despesa, definitivamente conter a despesa, mas dando alguma autonomia e depois com responsabilização às unidades para de alguma forma eu diria, reajustarem e de alguma forma desenvolverem o seu processo. A doutora há bocadinho estava a dizer muito bem a questão dos percursos clínicos, portanto, os clinical pathways. Portanto, o investimento que é necessário humano para dentro de uma orgânica funcional, dentro de um hospital, para envolver os farmacêuticos, os enfermeiros e os médicos e a criação dos percursos clínicos é algo que é intangível ser feito do exterior da organização. Claro. Portanto, existem dinâmicas que as direções de serviço, muitas vezes com alguma autonomia, tentam incutir nos seus processos, que dificilmente são refletidas a partir do exterior, a não ser que se pretenda, assim, de alguma forma, que o sistema de informação obriga que todas as unidades tenham de trabalhar exatamente da mesma forma. E, portanto, até em função das regiões e os locais onde estão localizados, portanto, os tratamentos e muitas vezes as práticas são diferentes. E, portanto, de uma forma, eu diria que, e do âmbito do Ministério da Saúde, eu penso que há visão, há capacidade, há iniciativas e, portanto, se não houvesse, não estava a ser edificada agora a plataforma de dados da saúde. E a plataforma de dados da saúde o que está a fazer é ir aos hospitais, obrigar que os hospitais, no fundo, respondam a um conjunto de standard de informação e, em tempo real, portanto, consiga-se invocar aquela informação e consiga, de alguma forma, em qualquer parte do país, nós temos a informação. E, portanto, para mim, é literalmente uma boa estratégia nacional, que permite, de alguma forma, o que acontece é que a qualidade dos dados que, no fundo, é necessária que verta para o âmbito nacional, tem de ser tal que é quem está a produzir a informação que tem que a garantir. E, portanto, a garantia da qualidade dos dados tem que ser algo que começa desde o administrativo, não é? Desde a duplicação da identificação. E há grandes diferenças na produção desses dados entre os... Eu diria que depende também dos sistemas de informação e do nível de informatização que está, no fundo, implementado no terreno. Porque se tivermos muitos processos em papel, se tivermos um sistema de informação que não faça uma coisa tão simples como obrigar o clínico a meter as alergias do doente, vejam ao fim de um ano a vantagem, por mais insignificante que possa parecer, facilmente ele ter um alerta a dizer, calma que esta pessoa tem uma alergia a um determinado sintoma. E, portanto, vejam a vantagem que é do ponto de vista muitas vezes, e há bocadinho estava a falar da interface e da usabilidade, o que acontece muitas vezes é que informatizar custa, e custa muito. Eu dou-lhe um exemplo, nesta semana, uma reunião com uma série de médicos, eu não me esqueci de comprar um bolo de chocolate, portanto, tem que estar um bolo de chocolate em cima da mesa antes de começar a reunião, porque aquilo vai azedar e a meio nós temos que conquistá-los pelo estômago. Portanto, não me tinha lembrado dessa.
Pronto, e portanto, isso para dizer o quê? É uma revolução social. Para além da questão tecnológica, é uma revolução social, é uma revolução onde nós estamos sempre a estar em cima dos utilizadores. Temos de ter um estômago, não é? E, portanto, as pessoas são muito diferentes. bolos de chocolate. O doutor Artur Vaz dizia, em termos de brincadeira, o doutor Artur Vaz, mas os médicos têm um código genético diferente, nós temos que saber também lidar com eles, não é? São próximos de Deus. Exatamente. Deixa-me perguntar aqui ao Dr. Mendes Ribeiro, quer dizer qualquer coisa a propósito Queria dizer, a propósito, está-se a criar aqui um bocadinho a ideia que passámos de um sistema descentralizado para um sistema centralizado. Dá-me ideia que não é isso que está a passar-se neste momento. Pelo contrário, o que houve, uma coisa que nós todos do setor criticávamos, era a CSS ter ali uma área de informática, digamos, que era responsável, por exemplo, pelo desenvolvimento do sonho, e que não fazia muito sentido o Ministério da Saúde ter uma equipa só dedicada para desenvolver software. E, portanto, os hospitais ficavam sem até possibilidade de manutenção quando não havia disponibilidade de pessoas. Lembro que há pouco tempo, há um ano ou qualquer coisa, morreu o senhor lá que fazia a assistência do programa de contabilidade e, de repente, ficou toda a gente bloqueada porque não havia mais ninguém que soubesse mexer no sistema. Portanto, o Quanto é que o se senhor ganhava? fez... não sei, não faço ideia, mas sei que os hospitais pagavam um bolo de chocolate também quando eu lá ia. O que acontecia, portanto, era uma situação em que todos os sistemas estavam centralizados na CSS, que é a Administração Central do Sistema de Saúde, portanto, onde está também a componente do financiamento, não fazia parte, digamos, da ambição de um tipo de organização destas que tem o financiamento, ser também ela a gerir a informática ou o parque informático. Portanto, isso saiu da ACSS, ficando a ACSS com esse efeito regulador e de criar um conjunto de normas, está-se a implementar, acho eu. Quer dizer, as últimas coisas que tenho falado com as pessoas, e aí no âmbito agora deste trabalho dos hospitais, falámos com muitos hospitais e com muita gente da ACSS. A criação da sociedade, os serviços partilhados, portanto, na prática, o que me diz, por exemplo, o Raul Mascarenhas, é que pediu apenas aos hospitais que, acima de 25.000 euros de investimento, fosse comunicado à SPMS. Os hospitais têm toda a liberdade de decisão, só pedia para que nesses investimentos eles pudessem, digamos, olhar para isso para começar a partilhar algumas ferramentas, porque há uma pessoa que num hospital fez um pequeno software para registar os doentes com diabetes acima de não sei de quê, e depois vai outro fazer, portanto, ele diz que era no fundo para partilhar, mas os hospitais têm capacidade de decisão. O tema geral que estamos a passar é que não há dinheiro para investimento e, portanto, houve uma travagem nas despesas de investimento e, portanto, o Ministério não tem conseguido disponibilizar verbas para isso. E nas TIC, de facto, nós só conseguiremos ter melhorias de eficiência e poupanças significativas se investirmos muito mais nas tecnologias de informação. Vou perguntar ao Manuel Meira Godinho, independentemente de algo que queira referir, se nós temos uma capacidade de inovação em produtos, mas também em processos nesta área, e se isso se tem refletido, se é importante no sucesso que tem tido o Serviço Nacional de Saúde ao longo destes 30 e tal anos. A resposta é temos, mas se me permitir vou dar só aqui um ponto atrás e pegando num tema que o Nuno referiu há pouco, que é, se no orçamento 200 milhões vão para TICs, dos 8 mil milhões o resto não vai para TICs. Quer dizer que eu acho que há um paradigma, bom, abusando da palavra paradigma, há aqui uma discussão que está a passar um pouco ao lado, que é qual é o papel das tecnologias de informação na geração de poupança ou numa maior eficácia desses 8 mil e muitos milhões de euros, que não passa pela questão simplista, a meu ver, da redução de efetivos. Isso foi há 20 anos atrás, quando se introduziu as tecnologias de informação nesta indústria e noutra qualquer, para substituir o processo manual. Hoje em dia, a batalha ou a guerra está mais na análise da informação e no tratamento dessa informação. Quando nós pensamos que em áreas como a oncologia ou as infectocontagiosas se utilizam medicamentos de milhares e milhares de euros, quando em certas áreas, como da cardiologia, dos stents, ortopedia, prótese, se utilizam equipamentos de milhares e milhares de euros, tem que haver um racional que permita tomar decisões que não sejam só
na base de o médico é que estudou, é que sabe, que era o que sabíamos há 10 ou 15 ou 20 anos atrás. Hoje em dia, esta convergência dos dois mundos, que é o gestor e o especialista, que têm que convergir para um ponto de equilíbrio, requer cada vez mais informação mais precisa, para que o gestor não fique, digamos assim, com os braços e as pernas cortadas, entre aspas, por não poder contrapor à decisão do especialista, e, por outro lado, o especialista também esteja fundamentado em práticas, em atos e estatísticas médicas. Que nos leva a um problema que tem a ver com os comportamentos. Nós falamos muito em sistemas, falamos em dinheiro, mas não nos podemos esquecer que isto é um mundo de pessoas. Os agentes são pessoas, e mudar comportamentos é provavelmente o mais difícil. Porque o nirvana provavelmente seria ter um sistema de informação que conseguisse ler a mente de um cirurgião ou de um médico onde ele está a fazer uma análise, um diagnóstico a um paciente e está a fazer uma prescrição, e conseguir descodificar essa informação com critérios que depois a permita ser analisada por alguém que vai definir protocolos terapêuticos, ou que vai definir sistemas de faturação, ou que vai fazer encomendas, etc. E isso não existe. E, portanto, temos aqui também um ponto em que os sistemas de informação acabam por ser o bom e o mal da fita, porque eles aparecem para o lado do médico, se calhar o empecilho que tem 500 ecrãs com 5 piscos, e para a pessoa que está do outro lado é o sistema que não disponibiliza aquilo que era necessário. E aí que a inovação também surge, porque a inovação também é feita de prática, de experiências adquiridas, de vivências e de sangue, suor e lágrimas. E como a minha empresa, que desenvolve sistemas, quer para o setor farmacêutico, quer para o setor hospitalar, uma parte da inovação também passa por ir percebendo o que é que se pode fazer, até onde é que podem ir os sistemas de informação, ir tirando partido de novas tecnologias, ou de comunicação, ou de processamento de dados, o que seja, que hoje em dia a tecnologia há para vender e oferecer, mas também perceber a lógica de comportamento dos vários agentes, os problemas dos... E aqui é que está a grande dificuldade. Sinceramente, a dificuldade não está na tecnologia. A dificuldade está na fazer a ponte entre perceber o que vai na cabeça de um médico, e mesmo médicos há vários, entre o diretor de serviço e o médico já há alguma diferença enorme, e entre serviços então nem falar, e se depois pegarmos no mesmo serviço entre dois hospitais, a coisa anima ainda muito mais. Porque uns estudam num sítio, outros estudam noutros, utilizam uns equipamentos, utilizam outros, uns temas práticas, e isto é um mundo complicado. Portanto, é aqui que também tem que haver inovação. A inovação não é só inventar equipamentos novos, não é inovar em termos de peças novas ou de software novos, é inovar percebendo que os comportamentos vão mudando, que há novas gerações, que as tais pessoas que vão ao Google fazer consultas, elas próprias confrontam o médico e deixam o médico numa posição diferente, e se calhar apanhamos essa fragilidade, entre aspas, e condicionamos, ou pelo menos moldamos um pouco mais o médico a outro tipo de processo, a outro tipo de maneira de estar. Fazer consultas remotas com os headphones e com uma videocâmara, provavelmente aqui há 10 anos, nem pensar, não havia médico nenhum que aceitasse fazer. Hoje em dia, gerações mais novas, seguramente para eles, nasceram com telefones a escrever mensagens à velocidade da luz, com iPads, iPhones e outro tipo de equipamentos, para eles estarem à frente de um ecrã a falar com um paciente a 3.000 ou 4.000 km é trivial, não há problema. O que não é normal é estarem a falar com uma pessoa verdadeira. Exatamente, portanto isso também é a inovação. Não sei o que é dizer com os vossos filhos, como não é assim. Portanto, isso também é inovação. E aí, claramente, Portugal... O meu só fala com o computador, não fala. Exatamente. Eu assistia, não na saúde, mas assistia em tempos num café, estava à noite com a minha mulher e estavam os miúdos. Nós, à medida que vamos envelhecendo, as pessoas de 20 anos ficam logo miúdas. Os miúdos vão crescendo. Nós tínhamos 20 anos, a malta de 40, 50 são os cotas, os velhotes. Mas, portanto, uns miúdos de 20 e tal anos que estavam 3 à volta de uma mesa com os seus computadorzinhos e iPads e não falaram uns com os outros. Estiveram ali para aí uma hora. Não, se calhar estavam a falar através dos iPads provavelmente, com os outros. com o Facebook estavam a trocar mensagens. Mas voltando ao tema, voltando um pouco ao tema, eu acho que Portugal aqui tem um papel a dizer, porque nós somos um país pequeno, temos tantos ecossistemas, tantas realidades, tantas dificuldades que já atravessamos. Neste momento temos uma adicional que é não temos dinheiro, portanto, e a necessidade de aguça o engenho, que nós somos claramente melhores do que muita gente pelo mundo fora nesta área. Às vezes é que não acreditamos, porque o que passa nas televisões são as desgraças, são o que fazemos mal, são as coisas menos boas. Quando nós olhamos, e eu tenho experiências agora no Brasil, por exemplo, trouxemos donos de cadeias de hospitais, diretores clínicos a visitar hospitais portugueses onde as nossas soluções estão a funcionar e saíram daqui maravilhados. Tão maravilhados que vendemos. Ou seja, já estamos a vender, não porque a nossa tecnologia... A maravilha tem de se concretizar em venda, não é? Mas é isso mesmo que o país precisa. E venderam, não fui eu que vendi. Foi os hospitais que eles visitaram
E há um que chega, o diretor das urgências daquele hospital disse maravilhas, olha, eu nem conhecia o diretor das urgências, mas ele transmitiu aquilo que era a vantagem de ter aquele tipo de sistema. Isso é uma inovação. Nuno Guerra Santos, este ponto que foi tocado pelo Manuel Miragodinho, da questão de perceber o que é que os interlocutores querem, eu suponho que o seu interface tem muito a ver com a administração pública na área da saúde. Consegue perceber o que é que eles querem do lado? Querem apenas poupar ou há outro racional por trás da... Não, é engraçado que é possível encontrar perspectivas diferentes, ou seja, um mindset completamente focado na redução de custos, na pressão orçamental e, portanto, ter essa perspectiva. Mas mesmo dentro do setor público, já nem sequer falando do setor privado, é possível encontrar exemplos curiosos de entidades que estão claramente apostadas, por exemplo, na internacionalização, o que é com um mindset completamente diferente de investimento, de criação de capacidades. Posso dar um exemplo, o Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra, por exemplo, anunciou há pouco tempo um acordo com a Alemanha para a captação de doentes. E, portanto, e tem toda uma lógica, por exemplo, de expansão internacional que é pouco comum, digamos assim, naquilo que nós esperaríamos, se calhar, encontrar no tecido daquilo que é o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, eu diria que há perspectivas diferentes e há formas diferentes de lidar com a realidade. Mas também voltando, eu gostaria só de fazer um comentário aqui penso que ficámos aqui parecia que entre dois extremos, não é? Dos sistemas absolutamente centralizados e de uma lógica muito centralista e uma lógica mais descentralizada. E penso que terá que haver um ponto de compromisso qualquer, porque entendo quem está no terreno que reclame e que não possa ficar satisfeito com sistemas que lhes são impostos e que muitas vezes não acompanham a própria evolução das necessidades e não são adequados. O que também não pode acontecer é o contrário, que é, por exemplo, não se conseguir centralmente e ao nível do Ministério conhecer, por exemplo, a execução orçamental em cada momento e que haja permanentemente uma descoberta, enfim, de nova dívida ou outras situações mais complicadas. Tem que haver aqui, obviamente, um compromisso entre a informação que tem que fluir nesta perspectiva da gestão do Ministério, tem que fluir na perspectiva do doente, principalmente, também. E falámos já aqui imenso em plataforma de dados de saúde e, enfim, registro de saúde eletrónico. E repare, esse tipo de iniciativas tem mais uma vez um business case fantástico. E há exemplos disso. Eu recordo, por exemplo, o caso de Singapura, que tem um pouco mais de recursos, mas tem metade da nossa população. E investiu há pouco tempo centenas de milhares de dólares num registro de saúde eletrónico nacional. Tem a expectativa de poupar 180 milhões de euros por ano com a aplicação desse registro de saúde. Com um business case que é claramente positivo. Eu gostava de manter esta nota de esperança que há investimento verdadeiramente reprodutivo e que é possível aproveitar e fazer mudar as coisas. Muito bem. Carlos Barreiras, para concluir, e enfim, tendo em atenção alguma coisa que queira referir relativamente às outras intervenções, eu gostava de acentuar este último ponto e se nos podia dizer que com o investimento nas tecnologias de informação na área da saúde, vamos todos viver melhor. Os que lá trabalham, os doentes e o próprio país. Vamos todos viver. Melhor temos que ver. Gostava de complementar um pouco o que foi dito aqui pelo Nuno Guerra Santos e também, de facto, estarmos nos dois extremos não abona nada, ou seja, saímos todos desta conferência com ideias abstratas. Como é que podemos concretizar? O que é que este painel pode aportar de valor a quem está a definir a estratégia de sistemas de informação na saúde, nomeadamente, estou-me a referir agora à parte pública, digamos assim, a parte privada, de facto, está muito madura, mas precisamente pode ser um bom princípio de ensinamento aquilo que os privados têm vindo a fazer. E concretizando, para não deixar ideias no ar, que afinal todos temos boas ideias, mas ninguém dá sugestões, de facto, os extremos não são o melhor. Nem centralizar toda a solução, nem descentralizar, mas sim encontrar um meio termo. Ou seja, centralizar aquilo que são funções corporativas e colaborativas, e isso os privados fazem, a própria HP e as multinacionais fazem. Eu tenho uma infraestrutura de e-mail que suporta 400 mil pessoas, sem problema, espalhadas pelo mundo todo. Não faz sentido cada hospital ter a sua plataforma de e-mail. O ERP, o próprio Espírito Santo de Saúde, usa um ERP que é cross-instituição e provavelmente em cada unidade de saúde usa um sistema de informação que é adequado às necessidades assistenciais e ao perfil assistencial daquela instituição. E o mesmo se passa, ou seja, no público, isso ainda é mais gritante. Ou seja, quando estamos a falar de unidades locais de saúde, em que temos cuidados de saúde primários e hospitalares, e temos centros hospitalares que só estão a cuidados hospitalares, e
basicamente as unidades de saúde familiar ou os agrupamentos de saúde, de centros de saúde, que só tratam dos cuidados primários, de facto, cada instituição tem um perfil assistencial e tem uma cultura que one size does not fit all. E a HP sabe-o bem, não só em Portugal como noutras partes do mundo. Agora, também é importante que os conselhos de administração das instituições percebam que as soluções não se implementam per si. Ou seja, não estamos a implementar um office em que alguém chega de manhã e faz um conjunto de nexos e no final está toda a gente a trabalhar. A solução espelha os processos de negócio da organização e ninguém melhor que a organização, porque esses processos de negócio não estão documentados em lado nenhum. Estão empiricamente na cabeça de muita gente, nomeadamente alguns na área de sistemas de informação, mas tipicamente naqueles médicos mais afoitos para os sistemas de informação, que têm, de facto, uma visão muito clara daquilo que é o perfil assistencial da instituição e as valências e aquilo que é o IT. E se quem implementa, seja a HP, seja a Accenture, seja a Glint, seja quem for, não tiver este espírito de parceria e de partilha, os projetos vão fracassar. E é assim que acontece em Portugal e no resto do mundo. Por isso, de facto, nós defendemos nós, HP, e eu em particular defendo uma centralização seletiva, criar-se de facto o chavão da uma unidade de serviços partilhados, cloud privada da saúde, que permita centralizar funções colaborativas e transversais, o ERP, porque não, componente de faturação, porque este movimento de centralização que hoje se está a assistir pelos serviços partilhados do Ministério da Saúde, só tem um objetivo, é poder capturar a faturação real das instituições e controlar os orçamentos. É uma medida de redução da despesa, não é para agilizar a prestação do cuidado de saúde, porque aí os players de mercado, seja ele qual for, está a anos-luz de qualquer solução que seja desenvolvida de raiz. Não se vai inventar a roda quando as rodas já têm 20 anos. Por isso, nós defendemos, de facto, que haja um core de serviços que seja defendido e seja apropriado pelos serviços partilhados do Ministério da Saúde, que seja, de facto, o core que tenha, por exemplo, a parte de faturação, e estabeleçam apenas estándares de interoperabilidade, que é assim que acontece nos outros países, ou seja, definem-se estándares e protocolos que todas as instituições ou todos os players de mercado que sejam vendedores de soluções de sistemas de informação clínica têm que cumprir escrupulosamente, ou seja, a certificação, como hoje há processos de certificação para soluções, prescrição clínica, outro tipo de soluções. Por isso, centralizar seletivamente. Vou dar um exemplo que, de facto, vai dar ganhos brutais e de facto, é algo que a HP defende. A parte de imagiologia hoje se estressa, entre aspas, as infraestruturas dos hospitais, pesa cerca de 60% a 70% a 80% do espaço de armazenamento de dados numa organização. Pegar naquilo que é o registro long term, entenda-se, exames com mais de um ano, que do ponto de vista clínico, exceto algumas patologias específicas, crónicas ou oncologia, tem valor zero. Passar para um repositório de dados central, aí sim gerido centralmente por uma organização, e deixar nos hospitais apenas o espaço, o conjunto de exames necessários para poder fazer uma prática clínica mais fluente, iria poupar ao Estado milhares de euros. E eu falo contra a HP, que é um vendedor de sistemas, e para nós é muito confortável, de facto, haver cada hospital ter um data center, e nunca vão acabar os data centers dos hospitais, mas, de facto, apenas deixar no hospital aquilo que tem que ser do hospital e que é estritamente necessário para o hospital funcionar e suportar os seus processos de negócio. Tudo o que é acessório, centralizar e gerido, acautelado num data center, seja da SPMS, seja do operador privado, pela legislação, aparentemente tem que ser em Portugal, mas que seja devidamente acautelado, com processos de continuidade de negócio que permitam que os hospitais se foquem no vosso core business. Muito bem, e com estas excelentes sugestões chegamos ao final deste magnífico painel, que só foi possível pela enorme qualidade dos nossos oradores, que sabem muito disto, ao contrário do moderador. Agradeço a todos a vossa presença e peço uma enorme salva de palmas para os nossos oradores. Termina assim mais uma sessão do 22º Congresso das Comunicações. Convidamos agora os senhores congressistas para o coffee break.